Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma resenha do Praticadamente. Essa noite, a gente vai conversar com os participantes do PDM Hipnoterapia. Eles vão falar da experiência que eles tiveram de troca de terapias, né? Então, alguns foram o terapeuta e outros clientes. Houve quem fizesse os dois lados e houve quem só escolhesse uma das partes. A gente tem aqui na sala algumas pessoas que participaram dessa experiência e vem contar aqui para vocês como foi, né? Em que ela vai agregar na vida como profissional, de trazer novos clientes, enfim. Quem eu quero convidar você que está só olhando a gente pelo YouTube ou pelo podcast, siga a gente também no Instagram, no Facebook. Lá a gente sempre coloca as notificações das próximas resenhas. A gente já tem várias resenhas no YouTube, no podcast, então vocês podem se atualizar, procurar o tema que interessa a vocês. E ao seguir a gente, por gentileza, convide os amiguinhos, clique no like, e assim a gente vai chegando a mais pessoas. Lilian, é com você, tá bom? Boa noite para quem está aqui agora e para quem está no YouTube ou nos assistindo aí ou nos ouvindo no Spotify. Eu dou bom dia ou boa tarde, né? Olá, pessoal, como o pessoal costuma dizer, né? É uma felicidade, uma alegria estar hoje aqui reunido com vários terapeutas, colegas, amigos, roxinhos lindos aqui, que vão participar hoje desse encontro, né? De terapeutas que participaram de um projeto que nós colocamos o nome de Terapia para Terapeutas, né? E o objetivo é consolidar a importância de todo esse processo para a evolução profissional e pessoal de todos os terapeutas, né? E como temos pouco tempo e um assunto é bem extenso, nós iremos solicitar para quem está chegando agora levantar a mão e responder dentro de um determinado tempo, para que todos tenham a oportunidade de falar e participar, contar para a gente a sua experiência. Bem, eu gostaria de comentar aqui também que nós, os gestores, né, que organizamos aqui, procuramos organizar o grupo, nós já tínhamos pensado e queríamos colocar em prática essa troca. Só que nós nunca tomamos essa iniciativa, e aí nós tivemos a felicidade da Joana, que está aqui presente, de chegar e colocar no grupo lá: pessoal, já querem fazer terapia? Vamos começar. E aí o pessoal gostou da ideia, e aí começamos essa troca legal, um querendo ser cliente, outro querendo ser terapeuta, outro querendo ser os dois, e com isso foram formadas várias duplas, e algumas dessas pessoas estão aqui hoje para nos contar a sua experiência, né? Nós temos aqui terapeutas que já trabalham há mais tempo, terapeutas que estão iniciando, e temos várias experiências. Bem, vamos começar, então, com... eu separei algumas perguntas, mas claro que a gente pode entrar em outras perguntas também, e outras considerações. Vamos começar com a primeira pergunta que eu separei aqui, que eu achei bem interessante. Eu gostaria que vocês, quem pudesse me responder. Como o terapeuta passar por terapia pode ajudar ele a atrair mais cliente para o seu atendimento? Gostaria de saber se alguém teve essa percepção de que passar por terapia... Herberto? Pode falar, Herberto. Então, passar por terapia ajuda o terapeuta em muitos aspectos. E um dos aspectos que o terapeuta se sente ajudado é em ter um respaldo, ter alguém com quem ele pode trocar dúvidas, questões. Quando ele se sentir inseguro, tem alguém com quem ele pode conversar. Quando ele se sentir qualquer tipo de desconforto, ter alguém com quem ele pode conversar. E isso aumenta muito a segurança do terapeuta. E quando o terapeuta se sente mais seguro, os clientes aparecem. É como se fosse mágico.
No momento que você se sente mais seguro, a mágica acontece. Então, eu entendo que todo terapeuta deveria fazer terapia o tempo todo, não apenas quando alguma coisa está incomodando. Isso é uma recomendação que se faz desde que o mundo é mundo. E não é à toa. É importante, mas além de toda a parte psicológica que beneficia o terapeuta, ainda tem esse outro benefício. Traz clientes. E não são poucos, não. Traz bastante. É verdade, eu gostaria de enfatizar isso para o que o Herberto falou. Conforme vai, porque essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, conforme você vai atendendo e passando por terapia, você vai ficando mais seguro, e conforme você vai ficando mais seguro, os clientes brotam na sua frente. Então, é muito importante isso. Viviane, por favor, pode abrir o microfone, está com a mãozinha levantada. Oi, gente, tudo bem? Tudo bom. Então, eu como terapeuta, eu acho importantíssimo que o terapeuta faça também terapia. Primeiro, porque, como numa aula que eu dei, a gente vai ter a resenha dela, nós também somos cheios de traumas, nós também somos cheios de problemas diários, que às vezes um pequeno problema nos causa ansiedade, e às vezes porque a gente ajuda tanto o outro, a gente não sabe se ajudar. Então, eu acho importantíssimo, não só para atrair os clientes, que é muito positivo isso também, porque o cliente vê que você não é perfeito, que você também tem problemas, porque o cliente vai ali achando que você tem uma vida maravilhosa, que tudo é perfeito, e ele pode se espelhar em você achando que a vida dele vai ser a mesma igual a sua, que é aquela vida de Instagram que a gente vê por aí, né? Tudo é lindo e maravilhoso. Então, quando o cliente percebe que você também é tão humano quanto ele, você acaba atraindo mais clientes também. Exato, é exatamente isso. E também a experiência, né, da pessoa. Gilson, pode falar. Desculpa, mas a minha amiga terapeuta Joana também levantou as mãos. Os dois ao mesmo tempo. Ladies first. Pode falar, Joana. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho o seguinte, que todos nós somos seres humanos, né? Então, todos nós temos problemas. Então, quando a gente vai tratar um cliente, às vezes, ele tem o mesmo problema que o seu. Se você não faz esse tratamento, você se espelha naquele problema que você tem para dar uma sugestão para ele, coisa que você acha que vai estar certo e não é certo. Então, às vezes, a gente fazendo a terapia, a gente desconecta o problema do cliente com o seu. Então, isso é muito importante o terapeuta fazer terapia. Eu acho isso muito válido. E quanto a gente faz a terapia também, a gente tem mais segurança de atender o cliente. Isso é muito bom para a gente passar uma tranquilidade para o cliente também. E isso eu recomendo para todos os terapeutas. Todos nós devemos fazer terapia. Excelente. Gratidão. Gilson? Não tá vendo? Não devia ter deixado a Joana falando na minha frente. Que ela falou que você ia falar, né? Nossa, mas me arrebentou agora. Não tem problema, não. Vamos lá. A questão é que eu trabalho também, né? Estudo na área psicanalítica. E em psicanálise não dá para pensar em um terapeuta que não faz terapia. Todo psicanalista tem o seu analista, certo? É a regra número 1. Além de supervisão e uma série de coisas que a gente corre quando tem um problema. Psicanálise é um pouco diferente da hipnoterapia, porque é uma terapia mais longa, né? Ou seja, você tem tempo de fazer uma coisa que a gente chama de transferência. Projetar no analista alguma coisa significativa para você. Aquele analista, de repente, vai representar teu pai, o teu tio, o teu marido, uma pessoa, você pode se apaixonar por ele, olha só que problema, né? Ainda pode haver a contra-transferência, aquele psicanalista pode se apaixonar pela paciente.
Então, é supervisão na hora, né? Vamos lá, o que está acontecendo? Eu sei tudo sobre você, você não sabe nada sobre mim, então você não está apaixonada por mim, você está apaixonada por algo que eu represento, né? O que é essa representação? Então, na hipnoterapia, minha opinião, ocorre algo muito semelhante, não em relação à transferência, mas, por exemplo, a semana passada nós tivemos uma colega nossa comentando sobre isso. Quando a coisa chegou na esfera da sexualidade do cliente dela, ela ficou constrangida de falar. E aí vem a boa e velha pergunta: por quê? Qual é o seu constrangimento? Isso é um problema para você ou é um problema para o cliente? Porque se é um problema para você, você precisa tratar. Você não sabe o que vem pela frente. Se você está incomodada, há algo que você precisa rever. Então, todos nós, o tempo todo, somos confrontados com esse tipo de situação. Por isso, hipnoterapeuta precisa fazer terapia. Eu colocaria até mais, botaria dias, igual dentista, sabe como é que você não tem aquele dentista 2 vezes por ano? Então consulte seu terapeuta 2 vezes por ano, vambora. Bota a coisa em dia, cara. Leva a tua queixa para ele. Ou você acha que tratou uma queixa, não vai aparecer outra? Aparece. Você é criativo, você consegue arrumar mais queixa. Verdade. Ô, Gilson, e a Viviane aqui, ela concordou com a Joana, tá aqui no chat, né? Podemos, por vezes, passar adiante nossas próprias crenças limitantes. E ela concorda também aqui, não apenas se apaixonar, mas o terapeuta também pode passar a ter o paciente como um terapeuta. Olha que interessante, é o que você falou, a transferência, né? Durante, por favor. Eu estava querendo pegar uma carona na Joana, ela tocou o seguinte, pelo que eu entendi aqui, se eu não entendi errado, que muitas vezes o que acontece? Você vai tratar o teu cliente, o teu paciente, e você tem as mesmas queixas que ele. E aí, de repente, você começa a colocar as suas ideias, querer transferir as suas ideias, as suas soluções para ele. E não deixa o cliente achar as próprias soluções. É mais ou menos isso que você falou, né, Joana? Sim. Então, é um caminho que você... Porque isso é aquela velha história da gente querer dar pitaco na vida dos outros, né? Dar opinião, dar a nossa opinião, ou seja, entrar no território dos outros. Porque mapa não é território. Você vai querer entrar no território dele de uma certa forma. E quando você faz esse tratamento, você faz a sua terapia, você começa a acalmar essas coisas na tua cabeça, né? Você começa a deixar ela mais... você fica mais... Está me fugindo a palavra. Você fica mais solidário, tá? Você mais empático, né? Isso, você acolhe o teu cliente, mas você não entra no mapa dele. Você deixa o mapa dele ser feito. Você não entra no território. Exatamente. Viviane, por favor. Oi. Muito bem que você falou, Durante. O mapa é dele, a jornada é do cliente. E pegando novamente o que a Joana e o Gilson aí falaram, nós, como terapeutas, temos que saber os nossos limites, né? As nossas limitações também. Principalmente porque quando cai na transferência e como é que você chama isso em português, Gilson? Não é contra-transferência, né? Isso mesmo. Isso. A gente tem que saber que a gente não é amigo do paciente. E uma vez que a gente não resolve os nossos próprios problemas, ou... Eu não gosto de chamar de problema. Nossas próprias demandas. As nossas próprias demandas, isso. Quando a gente não resolve as nossas próprias demandas, aí passa até essa contra-transferência com o paciente. Aí a gente vira amigo do paciente, que vai ser tentando impor ali as nossas próprias crenças, nossas próprias soluções, e não deixando abrir o problema para ele. Então, quando a gente faz a terapia, a gente é capaz de limpar tudo aquilo que a gente possui ali de negativo e que precisa ser resolvido também na gente, e não vai passar adiante para o cliente, e eventualmente cria-se esse limite entre eu sou terapeuta, ele é o paciente. Interessante. Eu não passei para a segunda pergunta, porque nós já entramos na segunda pergunta há muito tempo, que seria justamente qual a importância do terapeuta passar por terapia, que é exatamente isso que nós estamos conversando aqui.
Então, como eu falei, eu fiz uma base aqui de pergunta, mas nós já vamos entrando no assunto, né? Inês, por favor, pode falar. Então, eu vou concordar com a Joana também, nós somos seres humanos, então nós temos a fragilidade também. Agora, a importância também é da gente ter esse autoconhecimento. Eu acho que a terapia ajuda muito nisso, né? Da gente ter esse autoconhecimento, conhecer as nossas fragilidades, até onde que a gente pode ir. Eu acredito que não é porque nós somos terapeutas que a gente pode pegar qualquer assunto. A gente pode, sim, passar para outro, se não se sentir bem em determinados assuntos, passar para um outro colega. De repente, até porque o outro colega vai ter muito mais experiência naquela determinada situação. E outra coisa que eu acredito também, que é importante a gente passar por uma terapia, porque a gente acaba tratando de vários problemas, né? Várias situações, e que a gente vai absorvendo aquilo. Então, eu acho que a terapia é como se fosse uma limpeza, né? Pelo menos comigo funciona assim, é como se fosse fazer uma limpeza no cérebro, né? Tirar um pouco daquilo que a gente acaba absorvendo. Você vai atendendo, chega um momento que você acaba sofrendo, né? Porque já absorveu muita coisa. Então, eu acho que essa necessidade de passar por isso fazer essa limpeza mesmo, e além do autoconhecimento. Interessante, realmente o autoconhecimento é necessário, né? E se aparece nesse processo. Viviane, por favor. Falo muito, né? Mas pegando o embalo da Inês aí, concordo, a gente absorve tanta coisa dos nossos clientes que às vezes a gente não dá conta. E a pessoa empática, que todo terapeuta tem que ter essa empatia, a gente acaba realmente absorvendo isso e pegando isso para a gente. Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. Eu sou instrutora de prevenção de suicídio. E prevenção não é, como é que fala? Você não consegue parar o evento, né? A gente pode prevenir. E aconteceu desse ano que o pai da minha filha morreu por suicídio. Então, eu tive que saber os meus próprios limites, que por mais que a gente é terapeuta, a gente sabe a linha de tratamento, a gente sabe todas as dicas ali para dar para as pessoas, tem uma hora que a gente uma terapeuta, uma psicóloga até especializada em luto por suicídio, porque eu não estava sabendo lidar com aquilo, porque na minha cabeça porque a nossa cabeça não para, né? Nossa mente nunca para. Na minha cabeça era sempre, poxa, eu ensino isso pelo menos 3 vezes por semana, onde eu trabalho, dou aulas disso, dou cursos sobre prevenção de suicídio e eu não fui capaz de prever um. Aí aquilo ali pegou muito pesado em mim, então eu tive que saber o meu limite e procurar uma terapeuta para que eu pudesse ser ajudada, porque como que eu vou ajudar as outras pessoas, sendo que eu carrego essa carga comigo? Então, dentro do curso que eu ensino, a terapeuta está me ajudando e me ensinando muito mais como que eu vou ajudar os meus clientes. Interessante isso que você falou, porque às vezes o terapeuta ele é especialista em ansiedade, mas ele pode entrar num processo ansioso e precisa de um terapeuta, né? Exatamente. Ele é especialista em depressão e, no entanto, ele pode entrar num processo depressivo. Muito bem colocado. Paulo, por favor. Boa noite, pessoal. Em concordância com o que todo mundo disse, concordo 100% e complemento dizendo que é importante para o terapeuta passar pelo processo para ele saber o que acontece como cliente. Ele ter a empatia quando ele está, seja na hipnose ou seja em qualquer tipo de terapia. Aquilo que ele está passando, é importante ele saber a experiência empírica do que ele está oferecendo para a pessoa. A gente, enquanto terapeuta, a gente não é mágico, a gente não é um super-herói. A gente está oferecendo um espaço para a pessoa encontrar, resolver um problema, lidar com alguma coisa que ela passou na vida dela. Só que como que a gente pode querer ajudar alguém se a gente não se ajuda? Como é que a gente pode querer dizer para os nossos clientes, querer dizer para as pessoas que é importante elas se conectarem com elas mesmas, se a gente não se conecta?
Então, essa ideia do autoconhecimento, pelo menos no meu caso, ela é muito pungente, é muito importante. Então, se a gente não se conhece, a gente não tem como ajudar os outros. E se a gente passa pelo processo, a gente sabe quais são os pontos altos, quais são os pontos baixos, a gente começa a entender melhor os limites de cada um, a gente começa a entender melhor os nossos limites, como o pessoal disse, em relação aos atendimentos. Então, esse tipo de ajuste fino, a gente só consegue passando pela terapia. Pelo menos na minha opinião, na minha forma de ver. Exatamente isso, Paulo, muito bem colocado. Autoconhecimento é tudo, né? Andréia, por favor. Então, essa questão do terapeuta passar por terapia é tão importante que eu acredito que todos os cursos voltados a terapeutas incentivam isso, né? E fazem questão que isso exista. Todos os cursos voltados para terapeutas que eu já fiz, nós formamos grupos, nós temos grupos ou no WhatsApp ou no Telegram, que tem essa questão de troca de terapias, né? O meu grupo de terapeuta de constelação familiar, por exemplo, são 2.000 pessoas, todos terapeutas, à disposição de qualquer terapeuta ali dentro em trocas, porque a gente precisa o tempo inteiro. Então, fazer terapia é importante para quem estuda e está ali o tempo inteiro, ninguém para nunca, né? Então, os meus grupos são ad eternos. E todo o tempo a gente trocando terapias, o tempo todo, isso é normal e comum e bom, saudável. Exato, exato. Mas a gente tem que lembrar que tem alguns, infelizmente, eu conheço alguns que não têm essa prática. Por isso essa abordagem importante, né? Por isso é bom ver isso ao verificar um curso. Isso. Essa parte é importante. É verdade. Dalmo, por favor. Opa, eu estava com o microfone bloqueado. Então, concordando com o Paulo, né? Eu acho que mais do que a teoria é a prática, né? E você estar no lugar, como o Paulo falou, tanto faz em hipnose ou qualquer outra terapia, quando você passa pela prática, você pode se colocar e sentir aquilo que muitas vezes o nosso cliente, paciente, possa sentir, né? Então, você vai sentir na pele realmente como é a terapia. Não adianta você falar para o teu cliente, para o teu paciente, né? Ou muitas vezes você não ter passado pelo processo e você estar falando uma coisa, entre aspas, que nem você sabe, né? Muitas vezes o que você está falando para ele. Você está, talvez, como o Durante falou, dentro do teu mapa, dentro do teu território, né? E você não conhece, não passou pela experiência para poder dizer, olha, eu senti isso na pele e realmente isso que eu senti, eu sei agora o que o meu cliente está sentindo, entende? Exato. E, Dalmo, você me fez perceber que tem mais uma pergunta exatamente com algo que você disse, que é qual a importância que eu gostaria que vocês colocassem, né, passassem para a gente, qual a importância de passar por processos terapêuticos diferentes. Nós sabemos que existem vários processos diferentes, assim como várias terapias diferentes. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma percepção disso. Diga. Um feriado na quarta. É comigo? Não, tem alguém com o microfone aberto. Desculpa. É eu que falo, então? É você que fala, pode falar. Então, quando você pega aí várias terapias, né, seja constelação familiar, barra de Axis, seja uma hipnoterapia mesmo, ou uma hipnose não verbal, qualquer terapia, né? São experiências novas, são experiências diferentes, e todas elas são ferramentas, né, na nossa caixinha ali para atender as demandas aí dos nossos clientes pacientes, né? E quanto mais você tiver essas ferramentas na sua caixinha, mais fácil, eu acredito, seja de você, na hora, identificar e poder usar a ferramenta certa, né? Dando um exemplo, você não vai fazer um furo na parede com, sei lá, com uma enxada, né? Vai fazer com uma furadeira, né? Então, assim, você tendo a ferramenta certa, muitas vezes você resolve rapidamente o problema do seu cliente com a ferramenta certa, né? Então, é a mesma coisa você pegar uma chave de boca para abrir para soltar um parafuso, né? Se não for a chave certa, não vai conseguir. Então, certo. A ferramenta correta é essencial. É essencial. E quanto mais ferramentas você tiver e mais processos
você estiver apto a passar, ou conhecimento para passar para os seus clientes, pacientes, melhor, né? Exato. Viviane? Tá fechado o teu microfone, Viviane. Oi, me Isso. escutam? Sim, agora sim. Concordo super com o Dalmo, não só para a gente, mas pelos outros. Porque existem inúmeros tipos de terapia, né? Eu faço a hipnoterapia, PNL, o Ho Oponopono também é um tipo de terapia que se pode fazer com os pacientes. Eu tenho umas 5 modalidades diferentes. Porém, quando é o terapeuta fazendo, tem que também reconhecer aquilo que é bom para o terapeuta. Igual para mim, a hipnose é um tipo de terapia excelente. Porém, eu fiz a hipnose para esse caso que eu mencionei antes, né? Que é o luto por suicídio, e a hipnose não deu certo para mim. Então, eu fui atrás de um psicólogo, uma psicóloga, para poder, especialista nessa área de luto por suicídio, para eu poder curar a mim mesma, né? Porque é um trauma muito grande, é um luto diferente, e também para saber lidar com a minha filha, porque aconteceu com o pai da minha filha. Então, ela tem as ferramentas para me ensinar uma coisa diferente. Então, nós como terapeutas, não só aprender várias modalidades, como também não ficar agarrado só naquilo que é do nosso conhecimento. Eu vou fazer hipnoterapia comigo mesmo, vou procurar um hipnoterapeuta, porque eu sei que isso resolve para os meus clientes. Mas, às vezes, a gente está tão consciente do processo da hipnoterapia que acaba nem funcionando para a gente mesmo. Então, eu acho importantíssimo o próprio terapeuta buscar outras formas, seja terapia de música, seja terapia com cores, porque existem várias modalidades. Exato. Inclusive, nós temos vários colegas, até mesmo no grupo do PDM, que fazem terapias diferentes, e é bem interessante isso. Nós, terapeuta, conhecermos e passar por processos diferentes para que assim nós tenhamos um amadurecimento e uma visão, né? Paulo, pode falar, por favor? Tem outro aspecto também, gente, é o do experimentar, é o aspecto do simplesmente conhecer, se abrir para novas oportunidades, ver novas maneiras, ver como é que funcionam novas abordagens, aprender com novas abordagens e, a partir dessa aprendizagem, mudar a própria abordagem. Então, tem muita terapia que às vezes eu faço, eu passo pelo processo, eu sou sonambúlico, gente, então eu me enfio em todas essas coisas. Então, você vai, você passa, você aprende, aquilo te toca de um jeito diferente, você quer conhecer mais sobre aquilo, você quer entender mais como que funciona aquele processo, para você também crescer. Então, ficar preso somente na sua abordagem é viciante, você acaba ficando enviesado, você acaba virando, no exemplo do Dalmo, você acaba virando martelo, todo problema é prego, você quer só resolver de uma maneira. Então, aprender novas abordagens aumenta o seu léxico de terapêutico, e às vezes vem um cliente, vem um paciente com alguma demanda específica que, por você ter passado por um processo que não faz nada da sua área, você encaminha e você vai aumentando esse network. Exato. Vai fazendo tudo as coisas assim. Exato. Inclusive, você pode aplicar, se você souber fazer a terapia e tiver passado, a terapia adequada para a pessoa, de acordo com o que ela apresenta, né? A Viviane falou, sim, é importante também, dentro do que o Paulo disse, como terapeutas, nós aprendermos novas abordagens e também nossos limites para sabermos encaminhar o cliente, é verdade. Durante, por favor. Na minha opinião, gente, eu digo o seguinte, que nós nunca sabemos tudo. Nós somos eternos aprendizes. Uma pessoa nunca é igual a outra. Então, uma abordagem que você tem com um cliente vai bem, a outra abordagem não dá certo. Então, é importantíssimo que a gente aprenda muitas ferramentas, tá? A hipnose, a PNL, barra de Axis, constelação familiar. Porque quando você está com o cliente, você sente o cliente, você vai sentir qual a ferramenta que vai ser interessante você usar com o teu cliente. Entendeu? Você tem mais opções, você tem mais conhecimento. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que
ter realmente muito conhecimento de várias técnicas aí. E o importante também é passar por elas, tá? Não é só você tê-las, né? É você passar por elas. Você fez por exemplo, hipnose não verbal, o último curso que eu fiz agora. Você passe por ela, passe pela terapia e sinta o que está acontecendo. Então, você tem o conhecimento de como o cliente vai se sentir, como você, como cliente, se sentiu. Tá? Exato. Então, você tem condição de... Você experimentou aquilo. Tá? Você experimentou, então você tem condição de acompanhar o teu cliente e ver Exato. o que realmente... qual a ferramenta que você vai usar com ele, né? Depois de acolhê-lo. Né? Exatamente. E não só experimentar, mas também, de preferência, fazer um processo completo, né? Porque senão a gente não tem noção do que é o início, meio e fim do tratamento, né? Viviane, pode falar? Nossa, eu concordo plenamente com o Durante. Aprender várias técnicas. Só que eu acho que às vezes a gente aprende várias técnicas e não se especializa em uma, né? Então, como eu sou graduada em 5 técnicas diferentes, mas eu uso mais a hipnose e a PNL. Mas é importante a gente ter conhecimento das outras técnicas, nem que não seja, não que a gente vá aplicar no cliente, mas que a gente saiba, que conheça alguém dentro desse network para a gente poder encaminhar aquele cliente. A gente quer reter o cliente? Com certeza. A gente quer ajudar o cliente? Lógico, essa é a nossa meta. Mas, às vezes, se eu conheço, por exemplo, eu nunca fiz a constelação, mas se eu faço um curso de constelação, não me especializo naquilo, mas eu vejo que aquela é a necessidade do cliente, eu vou ser capaz de perceber aquela necessidade e poder encaminhar o cliente adiante para um outro especialista nessa área. Perfeitamente. Exato, exatamente isso. Agora, eu vou colocar uma outra questão aqui também importante, que eu escuto muito alguns terapeutas, principalmente quando estão iniciando, perguntar. Qual o tempo que deve demorar ou levar um tratamento terapêutico? Eu vou até emendar com a outra. Quando dar alta? Quantas sessões tem que... né? Herberto, pode falar? Então, essa é uma pergunta que não tem resposta. Cada caso é um caso, e eu entendo que você chegar e falar, não, olha, com 5 sessões eu resolvo o seu problema, eu não acredito nisso, não trabalho assim, e não, se o cliente me pergunta, eu digo, eu não sei, porque cada um é diferente, cada caso é um caso, cada pessoa evolui de uma forma, e quando você tiver a tua questão resolvida, você vai perceber que resolveu, e eu também. Exatamente isso. Gostei da sua consideração, Herberto. Nossa, tem um monte de mãozinha aqui, vamos lá. Paulo, por favor, vou em ordem. Primeiro, complementando isso que o Herberto disse, que é exatamente isso, terapeuta não promete cura. Então, a gente já começa daí que a gente não pode... Eu entendo, é uma coisa normal de quem está começando. A pessoa precisa controlar a própria ansiedade, controlar a própria síndrome de Deus, né? De eu curo coisas, porque a gente não cura nada. A gente só está aqui presente para ajudar a pessoa. O que é importante para os terapeutas que estão começando é reconhecer o resultado desejado do cliente. E reconhecer se ele consegue ajudar o cliente a alcançar esse resultado desejado. Esse é o primeiro, porque eu vejo às vezes muitas terapias, muitas supervisões que as pessoas ficam patinando dentro da história pessoal do cliente. A pessoa não se afasta o suficiente para ter aquela visão de terapeuta e ajudar. Olha, você está no ponto A, você quer chegar no ponto B. Vamos lá, o que você precisa para chegar no ponto B? E essa coisa da necessidade do em quanto tempo resolve, é a dor da pessoa, a dor é subjetiva, essa dor vai passar quando ela passar. A mudança, o Gregory Bateson fala que a mudança é a variação em relação ao tempo. Então, você não tem como saber, a gente não tem como mensurar quando está pronto, o cliente vai saber quando está pronto, é isso.
Exatamente. A Viviane falou assim, é por isso que na entrevista ela sempre foca no qual o seu objetivo. Ela pergunta para o cliente, né? Pode falar, Dalmo, por favor? Então, o Paulo acabou falando que eu ia falar alguma coisa, né? Com relação a resultado. O que interessa mesmo é o resultado. Então, o pior tipo mesmo de terapeuta é o terapeuta adivinhão, né? Ele chega lá, ele dá uma olhada, a pessoa mal falou as coisas, não, já sei como é que é a coisa. Então, esse é o pior tipo de terapeuta. Então, o que precisa nisso, né? Ouvir. Outro fator, como foi comentado, ver os objetivos, né? Aonde isso vai chegar, como vai chegar nesses objetivos, né? E então seria isso, só resumindo. Certo. Então, Joana, por favor. Todos já falaram o que eu ia falar, mas... Acontece. Acontece. Resumindo tudo, né? Tudo isso aí. Como o Dalmo falou, acontece. Acontece. Tem cliente que acha que a gente é mágico também, né? Fala assim, não, eu vou fazer hipnoterapia, eu vou fazer uma sessão, eu vou ficar boa. Eu falo assim, não, isso depende de você. Depende de você. Nós podemos fazer uma sessão e você ficar bom, mas depende de você, depende do seu problema, depende do seu caso, depende do seu tempo. Então, a pessoa quer, mas quanto que você cobra uma sessão de hipnoterapia? Eu falei assim, bom, uma sessão de hipnoterapia não tem preço. A gente faz um pacote. Um pacote. Não sei se você vai resolver nem um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10. A gente não sabe. Então, você pode resolver em 2 sessões, em 3 sessões, mas depende somente de você, não depende do terapeuta. O terapeuta está aqui para conduzir você ao melhor, ao seu melhor. Aí não tem tempo de terminar. Não tem tempo, a gente não mede o tempo. Aí, exatamente. Aí o cliente acha que não, mas eu quero fazer uma sessão só. Poxa, a gente pode fazer uma sessão, mas vai resolver? Como ela falou, né? Como a Viviane falou, tem que ver a necessidade, o que o cliente quer, né? O que o cliente quer. E tem cliente que acha que, falou hipnose, hipnoterapia, acha que é mágica. E não é mágica. E não tem isso como no estalo de dedos você esqueceu tudo, acabou tudo, resolveu tudo. Não existe. É exatamente isso. Tudo tem um tempo. Queria que fosse assim, inclusive, Joana. Uma mágica, né? Uma mágica. Pode falar, Inês. Abrir aqui. Então, muitas coisas já falaram aí, né? Mas o que a Vi falou, qual é o seu objetivo. Mas, assim, focando na terapia do terapeuta, depende também muito da necessidade daquele momento, né? Eu tive a oportunidade de ter o Dalmo, né? Que me deu um socorro aí quando eu estava precisando. E foi no momento onde que estava com um problema na família, com Covid, estava para fazer uma cirurgia também. Então, minha cabeça estava a mil. Então, assim, com uma sessão, né, com um encontro online, a gente conseguiu resolver. Eu fiquei bem, entendeu? Eu consegui passar por aquela situação, aquele momento de aflição que eu estava, né, que eu estava fiquei com rinite, me deu várias coisas, né? Então, para aquele momento, eu consegui atingir meu objetivo. Então, eu acho que para o cliente também, eu acho que depende do objetivo dele, depende do que ele precisa. Quando eu sou nova ainda, né, tenho 1 ano aí como hipnoterapeuta, mas que eu aprendi que a gente trabalha uma situação de cada vez, entendeu? Que algumas vezes uma situação envolve várias emoções, né? Então a gente vai buscar essa emoção, que é o que já aconteceu comigo, de buscar essa emoção e conseguir resolver a situação, e a pessoa fala assim, nossa, eu estou bem, eu estou conseguindo agora caminhar. E Legal. foram assim, de 3 horas.
E conseguiu. Então, assim, acho que depende muito do resultado desejado do cliente. Exatamente isso. Viviane? Oi, eu vou puxar para um lado mais extremo. Para o pessoal que não sabe, eu trabalho num hospital psiquiátrico, né? E ele é de longo termo. Ou seja, o cliente tem uma doença mental muito grave que precisa de uma hospitalização a longo prazo. Então, mesmo lá no hospital, eu dou um exemplo para vocês, tem paciente que está em estado gravíssimo, que geralmente, com 1 ano, ele tem uma alta. Tem um paciente que está num estado mais ou menos, que está ali já tem 10 anos. Na verdade, vai depender do cliente, dele se unir ao próprio tratamento, dele seguir as regras do tratamento. Vamos lá na dieta, não adianta você ir no nutricionista, ele te passa ali o cardápio inteiro e você não segue o cardápio. Qual resultado você vai ter? Né? Então, por isso que quando eu faço a entrevista, o meu foco ali é no qual o objetivo do cliente, porque quando eu vou fazendo dentro das sessões, eu vou voltando ao foco do cliente, que assim ele pode focar que aquele realmente é o objetivo dele e assim talvez ele tenha uma resposta mais rápida dentro do próprio foco. Exatamente. É interessante porque cada um, dentro do que você falou, cada um e cada situação vai ter um tempo e um direcionamento, né? Gilson. Dalmo, você já está com a mão levantada, você quer falar ainda ou é um erro de tecnologia? Então é o Gilson. Está sem som também. Erro de tecnologia. Tá bom. Gilson, por favor. Vamos lá. Na minha cabecinha, né, um trabalho bem feito de um terapeuta é quando o cliente adquire a compreensão dos porquês. Entende? É quando ele consegue dar nome ao que acontece com ele. Muitas vezes ele é refém de um sentimento cru que ele sequer consegue nominalizar, ele nem sabe que não sabe. Então, quando ele percebe essa possibilidade, ou seja, quando ele entende o que acontece com ele e consegue dar nome a isso, aí sim, ele muitas vezes pergunta ao terapeuta, né, e agora? O que eu faço com isso? É glória, gente. Isso aí é realmente a melhor coisa que pode acontecer com o terapeuta, é alguém te perguntar isso. Você elaborou, agora você sabe. Você só vai surtar se quiser, né? Porque agora você tem ferramentas para cuidar disso. Então, essa para mim é o grande ponto de um terapeuta, onde eu, como terapeuta, busco chegar. A compreensão dos porquês, né? E aquilo que eu falei, a nominalização daquilo que acontece contigo. Então, agora você tem controle sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. O autoconhecimento, voltamos para o autoconhecimento, né? A Andréia, ela fez um comentário, acontece muito na constelação. A pessoa quer resolver todos os problemas da vida inteira numa sessão. No momento da sessão, como se fosse um passe de mágica, né? E o Herberto, ele completa aqui, é fundamental manter um suporte terapêutico permanente, ainda que as sessões sejam espaçadas. Isso para terapeutas, claro. E a Maria Inês confirma, né, o autoconhecimento. Embora espaçadas, é interessante esse suporte do terapeuta, né? Então, assim, a gente pode ver a importância do terapeuta passar por terapia e também tem um pequeno diferencial quando a gente atende terapeutas, né? Eu vou falar a minha percepção. Toda vez que eu atendo terapeuta, de uma certa forma, apesar de tem muita gente falar que é muito mais complicado, porque o terapeuta ele tem que tirar a capa do mago, né? Tem que tirar a capa dele, né? Ele tem que se portar como cliente, né? Eu não acho tão difícil assim, não. Eu aproveito o conhecimento dele e conduzo ele dentro do conhecimento dele. Então, porque a gente aprende que a hipnose é uma auto-hipnose, né?
Então, aí a gente pega aquela pessoa que ela já tenha certo conhecimento, então tá, você sabe já o caminho, você sabe o que tem que fazer, e a gente conduz a pessoa, e aí tem um resultado muito legal, né? E eu vejo que tem pessoas que às vezes têm essa dificuldade de lidar com um terapeuta. Pode falar, Paulo. Não é nessa pegada mesmo. Eu acho mais fácil atender terapeutas porque eles já têm o arcabouço, eles já têm os símbolos. A questão é que na experiência que eles estão vivendo, aqueles símbolos não fazem sentido, mas quando a gente permite que ele navegue sem julgamento, permitir que a pessoa seja quem ela é e tal, tudo aquilo que ela conhece começa a fazer sentido dentro da experiência dela. Ah, então é assim que é. O que eu gosto de ouvir, Gilson, então é assim que funciona? É desse jeito? É desse jeito. Exatamente. Dessa maneira. Exatamente, eu acho bem interessante. É só se permitir e cair para dentro, né? Exatamente. É só a gente pegar e conduzir. Eu percebi aqui que teve algumas pessoas que não falaram. Eu vou fazer uma pergunta, deixar livre para falar um pouco. Que eu sei que por exemplo, a Luciana ela também trabalha com outras terapias e ela tem a experiência dela. Você gostaria de fazer alguma consideração, algum comentário, Luciana? Você está quietinha aí? Eu levantei a mão, mas acho que eu levantei a mão. Eu não vi, não. Você levantou a mão errada. Não vi, não. Teve uma hora que você bateu palma. Então a minha só aparece duas mãos. Essa da palma, eu não sei. Desculpa, batendo palma, eu achei que você estava apoiando quem estava falando. Tá dando para ouvir bem aí? Tá. Bom, é isso aí, tudo que os colegas falaram, essa importância da gente se conhecer e também, assim, da gente também se qualificar, mas tem terapeutas que faz questão, né, de mostrar que tem. Ou bota uma parede no consultório com os certificados todos. E aí eu passei por uma experiência com uma que ela, nas primeiras sessões, ela ficava sempre dizendo o que ela era, o quanto ela tinha, as coisas que ela tinha feito, há quanto tempo ela já tinha experiência, e ela era médium, e eu estou toda arrepiada, olha, conversando comigo, olha, eu estou toda arrepiada, e não sei o quê. E ela queria que eu... Era querendo trabalhar a questão para eu ganhar dinheiro, né? E ela morando com a mãe dela, porque não tinha condições de pagar um aluguel. Aí eu precisei pagar lá e ela não tinha troco. Botava lá numa caixinha lá, né? Ela não pegava no dinheiro, tinha que colocar lá na caixinha. Aí ela não tinha troco. Aí eu já tive que deixar aquele troco e eu precisava do troco também, né? Aí todas as vezes que eu ia já era aquele estresse para chegar no horário e muitas vezes eu tinha que trocar o dinheiro para dar o dinheiro bem certinho para ela, para evitar dela ficar com troco. E quando foi uma das vezes, eu precisei, nesse troco, dar umas moedas, tipo R$2 moeda. E aí, quando foi mais tarde, ela mandou uma mensagem para mim. Menina, se eu soubesse que você ia pagar com a moeda, ia botar aquelas moedas, eu não tinha aceitado. Eu não tinha deixado você colocar as moedas lá na caixinha. Ué, por quê? Moeda não é dinheiro? Mas eu odeio moeda. Aí eu, como assim? Ela quer fazer coisas para eu ganhar dinheiro e ela odeia dinheiro? Como é isso? E aí começou uma discussão no WhatsApp, porque eu também frequentava um local aqui em Natal que atende pelo SUS as práticas integrativas, né? Aí eu fui dizer para ela que ia lá nesse local, e ela disse que eu estava sendo egoísta porque eu estava tirando a vaga de uma pessoa que não podia pagar. Eu disse, minha filha, para você que não sabe, o SUS é direito de todos, independente de situação financeira ou social, ser brasileiro ou não. Então, foi uma discussão pelo WhatsApp, e lógico que eu não voltei mais, né? E aí, assim, a gente tem que ter esse cuidado, por isso que o autoconhecimento ele é importante, para a gente também não estar assim, achando, porque a gente fez várias terapias, nós somos o máximo, né? E a gente tem que ter essa necessidade toda hora estar provando para o cliente que a gente sabe mais, ou que, enfim, e ter a humildade de quando não souber, não poder dar conta daquela demanda, a gente passar para o colega, mesmo que a gente tenha a questão de perder, né? Um cliente que não vai perder. E se esse cliente quiser falar, olha, não vai naquela terapeuta não, porque ela não conseguiu resolver meu problema e me indicou para outra pessoa. A gente tem que correr esse risco, né? Problema dele.
Essa questão assim, de você passar por várias terapias, eu já passei, vivenciei. É interessante porque, por exemplo, as barras de axis a gente não precisa falar, não existe nenhuma anamnese, nenhum tipo de protocolo que você precisa preencher da pessoa. A pessoa pode fazer todas as sessões que ela quiser calada, sem precisar relatar nada da vida dela. É interessante porque também libera. E em outros momentos a pessoa também pode conversar, né? Então, assim, você viver a experiência de você sentir aquilo, né? Passar pelas experiências, como eu já passei por constelação, por reiki, todas têm a acrescentar, né? E todas, eu acredito que a gente tem que vir aberta para a gente saber o que vai acontecer ali e receber, né? A última que eu passei foi um trabalho com uma pessoa que ela trabalhava nessa linha Umbanda. Eu não conhecia ninguém, eu fui, né? Era um sítio, um muro bem alto. Eu disse, olha, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu vim aqui e pior que se acontecer, não dá nem para pular o muro, porque pela minha altura aqui, e a menina fez lá um trabalho lá muito bom, bem interessante de cura, da cura do feminino, né? Da lua e tudo. E é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que estar aberta para conhecer e também até que ponto, quando a gente não der conta da demanda, a gente soltar o cliente e passar para o colega. Isso que você falou foi bem interessante, porque pela sua experiência, né, que você relatou aqui, essa pessoa ela está precisando fazer muitas terapias, né? Ela é terapeuta, mas ela está precisando passar, né? Eu particularmente eu já conheci terapeutas que sabiam várias terapias diferentes e com problemas mil e que não estava usando, não estava passando, porque às vezes o que acontece é o seguinte, que eu fiz, então eu vou fazer em mim. Quando nós fazemos em nós mesmos, nós não temos a mesma visão do outro que está fora. Então, quando você passa por terapia com outro terapeuta, ele vai ter uma outra percepção e vai te conduzir por algo que você não está vendo. Então, assim, é muito importante você passar por outro terapeuta. E não adianta você ficar fazendo autoterapia, você consegue sim, você faz auto-hipnose, faz uma série de terapias, né, reiki, se aplica, mas quando nós aprendemos isso, que quando nós passamos por terapia por outra pessoa, a eficácia é melhor, maior, né? E eu tô vendo aqui, que eu já estou olhando a hora, que a hora já está avançando, e eu acredito que deu também para perceber que o autoconhecimento é uma chave mestra nesse caminhar do terapeuta, né? Para ele ficar como melhor posicionado, né? Orlando? Sim, pode falar, Orlando. Orlando ainda não falou nada. Estava abrindo aqui minha câmera aqui. Boa noite a todos. Bom, em relação aí ao que vocês estão comentando, eu acho muito importante, claro, a importância da gente passar pela terapia por uma série de razões, né? A gente, como todo profissional, então, se no meu caso eu sou dentista, isso não quer dizer que eu nunca vou ter dor de dente, eu nunca vou ter cárie, eu preciso passar num outro profissional para ele me ver. Então, nós não estamos imunes só porque nós mexemos com aquilo, né? Tratamos daquilo das outras pessoas. E nós também temos a mesma coisa, em qualquer profissão, né? O mecânico, por exemplo, quer dizer que o carro dele nunca vai dar problema? Vai dar problema, precisa fazer alguma coisa. Então, é mais ou menos isso. Agora, em relação a o que a colega, inclusive, estava comentando agora há pouco, às vezes de ficar com medo de mandar o cliente para outro colega, alguma coisa assim, eu acho que está aí a importância da gente colocar os nichos em que nós nos adaptamos mais. Então, a gente às vezes quer abraçar o mundo, quer pegar todo tipo de terapia, ter todo tipo de tratamento, todo tipo de cliente, e às vezes nós não damos conta disso. E mesmo porque está cheio de terapeutas. Então, não é muito mais negócio a gente pegar um nicho e especializar dentro daquele segmento
E a partir daquele momento, a gente vai se tornando melhor naquilo que a gente faz. Então, a gente não vai ter esse problema de mandar para o outro colega, porque você sempre coloca nas suas redes sociais alguma coisa baseado naquilo que você está mais trabalhando. Se trabalha com ansiedade, dedica-se à ansiedade, trabalha dentro da ansiedade. Né? Se é depressão, seja lá o que for, TPM, seja lá o que for que você está trabalhando, mas mantenha-se dentro de um nicho. E aí, dentro desse nicho, com certeza, vai ter muitas pessoas que vão te procurar, porque sabem que você mexe com aquilo, exclusivamente com aquilo. Então, você tem mais confiança em relação a você mesmo, você também passa essa confiança, essa credibilidade para o paciente, porque não adianta a gente querer abraçar o mundo sendo que a gente não vai dar conta. Às vezes a gente não dá conta nem daquilo que é o básico, e a gente também tem os problemas do dia, alguma coisa, e aí, de repente, você pega um paciente com uma coisa tão complicada e você acaba entrando no mundo dele, quer dizer, você fica mal, o paciente talvez saia até pior do que ele chegou para você, e você depois acaba vendo que você fracassou e você se torna frustrado dentro disso. Né? E a gente começa a ter outros problemas. Então, eu acho que a importância da gente trabalhar dentro de um nicho, procurar alguma coisa que a gente gosta de fazer, dedicar aquilo e focar dentro daquilo. Tudo que é aquilo que a gente coloca o foco, cresce, com certeza o universo manda aquilo para a gente. Né? Verdade. Então, eu acho que é interessante a gente pensar sobre esse outro lado, não querer abraçar tudo, porque nós não somos especialistas. Aliás, não somos especialistas em nada, mas podemos fazer algo melhor dentro daquilo que a gente estuda melhor, dedica-se mais tempo para aquilo, e aí, com certeza, nós vamos ter uma condição melhor e promover terapias e saber procurar um colega que está sempre nos apoiando e ajudando, para a gente também colocar, como vocês já disseram atrás, né? A gente saber das nossas crenças, o que a gente está imaginando, que é só aquilo que a gente faz, mas é interessante a gente ter essa visão de um nicho, porque eu acho que seria mais viável, menos traumatizante, seria menos estressante, e a gente ter certeza daquilo que a gente faz. Exatamente. Isso que você falou é muito verdadeiro, é por aí mesmo. E uma coisa que eu observo é que quanto mais o terapeuta ele passa também por terapia, ele vai ficando mais leve, vai ficando com mais facilidade a resolver os clientes que chegam até ele. Ele vai atraindo mais clientes para ele, porque ele vai se limpando, como alguns já disseram aqui, né? E também vai criando uma rede de conhecido, de outros terapeutas. E quando nós estamos com nos nossos grupos de WhatsApp, a gente troca, às vezes tem alguma questão que está atendendo algum cliente com uma questão que a gente está até acostumado, mas ele apresenta uma situação diferente, nós costumamos conversar, consultar outros colegas para ver se eles pensam como a gente, para a gente tirar a dúvida, será que é isso mesmo? Ou até mesmo para ter uma outra percepção de uma outra terapia, né? E quando nós conhecemos outros terapeutas, nós passamos por terapia, nós trocamos experiência, nós vamos também amadurecendo mais, né? Então, assim, é bem interessante isso. Bem, para terminarmos aqui, que nós já foi muito proveitoso, né? Infelizmente, o tempo já urge, né? Eu gostaria de saber se alguém mais gostaria de fazer alguma consideração para nós encerrarmos a nossa resenha de hoje, que
teve muito aprendizado aí. Eu acredito que outros colegas terapeutas que vierem vão ter um bom direcionamento com toda essa experiência passada aqui por todos nós aqui, que passamos por terapia, que aplicamos terapia e que temos pouco tempo e muito tempo, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Herberto? Gostaria de falar? Vai sair? Tchau, Herberto. Gratidão, Herberto. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Bem, obrigada. O pessoal já vai sair também, se despedindo. Então, eu vou me despedir aqui e agradecer a presença de todos vocês. Foi muito gratificante, amei. Nós vamos fazer uma outra dessa em 2020. Nós vamos fazer um outro processo de terapia para terapeutas em 2020, vamos colocar em 2022, olha só eu aí, ó. 2022, vocês nem me corrigem, gente. 2022 nós vamos fazer... Eu não quis corrigir. Pode corrigir, pode corrigir. Nós vamos fazer em 2022 um outro grupo aí bom, outro grupão aí de troca de terapia. Pensei que a gente ia fazer uma regressão para 2020. Olha, eu estava voltando aqui na linha do tempo. E aí, em 2022, nós vamos fazer outras duplas aí e vamos trocar essas experiências. E mais à frente, de repente, no meio do ano, nós podemos fazer uma resenha tipo essa, de considerações e de experiência, cada vez amadurecendo mais e levando esse amadurecimento para os terapeutas que são mais novos e também mais velhos, porque eu vejo que tem terapeutas de muito tempo aí fazendo erros e reincidindo no erro. Então, nós estamos aí para fazer essa troca, para amadurecermos e melhorarmos cada vez mais, né? Eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos. E eu vou passar a palavra para a Marcinha para falar para o pessoal aí nos seguirmos, que Fica à vontade, Marcinha. Então, gente, foi maravilhosa essa resenha de hoje. Eu imagino que, para quem está iniciando, né, nessa estrada de terapeuta, de forma geral, todas as contribuições fizeram refletir e, com certeza, vai dar resultados melhores. Vão quebrar essa crença de que... Não é crença, mas... procurar também fazer o acompanhamento terapêutico que é necessário para todo mundo, realmente, independente de... Afinal, todos somos humanos e temos as nossas demandas, né? Então, foi um prazer ter todos vocês aqui. E para você que está em casa assistindo agora, pelo YouTube, pelo podcast, é um prazer ter vocês aqui também. Aguardamos que vocês assistam às próximas resenhas. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, deixem seus comentários. Isso fica para vocês que estão ao vivo e para vocês que vão assistir depois. Deixe suas considerações, porque os comentários, os likes, ajudam a gente a chegar a mais pessoas, entendeu? A gente trabalha de forma orgânica e aí o Instagram e o YouTube vão entender que é um conteúdo interessante, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite. E até a próxima. Até a próxima. É isso aí.